Olá, muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Tem sobremesa de prestígio na nossa culinária de hoje e muito mais ainda para você. Então fica comigo porque o TPM de hoje começa agora. Para falar sobre cirurgia bariátrica, é um grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o Dr. Nelson Meinhardt, que é coordenador do grupo de obesidade do Hospital Conceição de Porto Alegre. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite. Sou coordenador do Centro de Atenção ao Obeso Classe 3 do Hospital Conceição. Nós somos credenciados como centro de referência em cirurgia da obesidade pelo Ministério da Saúde desde 2004. Existem mais 3 outros centros aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro credenciado foi o Hospital da PUC, né? Depois o nosso Hospital Conceição e quase concomitantemente o Hospital de Clínicas e o Hospital da UBRA, que de Canoas, também centros de referência em cirurgia da obesidade. Com certeza. Doutor, antes da gente começar a falar sobre essa questão da redução da idade de 18 para 16 anos, da permissão para fazer a cirurgia bariátrica, primeiramente, para quem que é indicada essa cirurgia? Bem, isto começou não como uma indicação médica, isso começou com seguradoras, companhias de seguro em Nova York, nos anos 50, em que as seguradoras viram que pessoas obesas morriam mais e as seguradoras tinham que pagar esses prêmios. Então foi feito um levantamento, que é a raiz de todas as tabelas de peso, de altura, peso ideal, que se vê às vezes em publicações não técnicas, não médicas. Todas elas começaram nessa época, em 1950. Pesaram e mediram e tomaram idade e sexo de mais de quase 130 mil transeuntes em Nova York. E disso aí fizeram uma tabela. Então viram que pessoas que tinham uma média de peso, a média de peso para idade, sexo e peso e altura, e disso aí viram que as pessoas que tinham o dobro do peso esperado para aquele sexo, idade e altura, morriam mais. Quanto mais? Morriam 12 vezes mais. A partir de então se viu que algumas cirurgias acidentes de guerra e de trânsito e de violência civil, em que pessoas que perdiam pedaços de intestino emagreciam. Então fizeram essa associação. Fizeram essa associação e desenvolveu-se uma cirurgia, inicialmente uma cirurgia apenas no intestino, que simulava essa perda do intestino e desenvolvia a perda de peso, e isso era muito mais seguro em termos de vida do que permanecer obeso. Então as pessoas que tinham o dobro do peso esperado para uma determinada altura, e sexo e idade, morriam 12 vezes mais. O que fizeram as seguradoras? Cobravam 12 vezes mais. Nossa. Não é? É um negócio. O negócio da seguradora. Mais chance. Claro, exatamente. É um cálculo atuarial, isso é para qualquer outra área. Mas a partir daí, assim, associado a alguns médicos, viram era mais vantajoso fazer a cirurgia, em termos de risco de vida, fazer um tipo de cirurgia que se desenvolvia, para perder peso. E esta é a indicação original, é diminuir o risco de morrer por causa das complicações da obesidade. E isso permanece até hoje. Não é uma cirurgia para ser bonito. Isso que o senhor falou é muito importante, porque principalmente no mundo feminino, né, não que os homens não sejam vaidosos, mas essa questão de peso, a mulher é um pouco mais ligada e mais preocupada. Tem muita mulher que pensa que eu vou me submeter a uma cirurgia bariátrica porque eu estou com uns quilinhos a mais, eu não estou me sentindo bem e assim vai ser mais fácil. E também tem uma coisa que é estatística. 4 vezes mais mulheres são afetadas por obesidade. Mais ou menos a relação entre mulheres e homens é 4 mulheres para cada homem obeso. Nossa. É muito mais frequente a obesidade na mulher do que no homem. E, em compensação, é muito mais grave a obesidade no homem do que na mulher. Mata muito mais. Não é a obesidade em si, mas as coisas que ela acarreta junto.
hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, uma série de complicações que com a cirurgia se controla, se reduz e com isso a possibilidade da pessoa viver mais é consideravelmente ampliada. Essa cirurgia bariátrica ou cirurgia de obesidade, é a posso mesma chamar coisa, assim é também? a mesma coisa. Ela é aquela que vai um balão no estômago? Não, Tem uma que reduz o também. balão não é uma cirurgia, é um procedimento. É um procedimento, né? Aí não inclui nessa questão. Não é incluído. Se inclui, mas ele não é considerado uma cirurgia. Tanto que não tem anestesia, uma porção de coisa. É mais simples o processo. É simples e absolutamente reversível. É uma boa indicação para quem precisa perder pouco peso. Né? Mas também precisa ter muito peso para poder se submeter. Não tanto. Não como a cirurgia bariátrica. Os centros de referência em cirurgia de obesidade no Brasil inteiro não tem, dentre as cirurgias autorizadas, o uso do balão, como centros de referência pelo Ministério da Saúde, porque não é um procedimento definitivo. Então, é um procedimento que é caro, né? E possivelmente, hoje em dia, o procedimento todo custe entre 10 a 20 mil reais, entre o custo do balão, procedimentos de endoscopias, 2, 3 endoscopias, anestesia para retirar o balão, que o balão vai durar de 6 a 9 meses. Ele reduz a capacidade do estômago de ingerir alimentos. Então a pessoa não consegue comer. Mas isso dura um tempo. Depois de 6 a 9 meses, tanto o balão murcha, quanto o estômago se dilata para acompanhar aquilo. E ele perde eficiência, então ele tem que ser retirado. E na retirada tem que ser com anestesia. Então, nesse custo imaginário que eu coloquei, 10 a 20 mil reais, hoje em dia, está incluído tudo isso aí. Né? Mas ele é um procedimento válido, autorizado, né? Só que ele tem custo e é temporário. E a bariátrica, então, a parte do estômago que é retirado? A cirurgia bariátrica moderna se divide basicamente em 2 tipos de cirurgia, mas o que se faz mesmo é dividir o estômago em 2 partes. Uma parte fica excluída, não funciona mais, e uma outra parte muito pequena fica funcionando para alimentação. O que sobra para alimentação é uma câmara que tem mais ou menos a capacidade de meia a 1 xícara de cafezinho. Nossa. Antes caberia 1 litro ou mais no estômago. Né? Então se reduz muito. O encanto é que não tem fome. E por isso funciona. Mas ele pode voltar? É reversível? Ele pode voltar a ser um estômago? Uma vez que o estômago, por exemplo, no início de uma dieta, a pessoa sofre muito mais, né? Porque ele demora um tempo para ele ir diminuindo. Ele se dilata também? Ele pode voltar a ser do tamanho que ele era? Não. O estômago será dividido em 2. Ah, dividido. Uma parte muito pequena que vai ser o que vai funcionar. Isso até dilata um pouco. Mas muito né? pouco. Pouco. Nunca vai conseguir dilatar ao tamanho que é um estômago normal. Né? Também todas as cirurgias em todo o mundo, há uma grande perda de peso nos primeiros 2 anos. O primeiro ano, então, é uma perda muito grande, muito significativa. Diminui um pouco a velocidade, estabiliza com 2 anos, mais ou menos, e recupera um pouco de peso. Mas tem que ser um pouco de peso. Se fizesse uma analogia com mergulho, a pessoa mergulha do alto, mergulha, vai um pouquinho ao fundo e depois volta à superfície. Esse nível da superfície é o nível que vai ficar o peso, não é aquele mais baixo que foi no mergulho. Né? Que é normal, então, é normal uma recuperação. Pouca, mas é normal. Possivelmente a pessoa não vai ficar com manequim de manequim. Né? Mas vai ser muito mais. Não vai ser, exatamente. Mas vai ficar vestindo muito melhor e em condições de saúde muito melhor do que estava quando era obeso. Né? Que é o principal. Doutor, sobre essa questão da diminuição da idade de 18 para 16 anos, o que mudou em relação a isso? Bem, o que mudou é o seguinte, até então, até a promulgação desta modificação, os serviços credenciados, ou seja, ligados a universidades ou ligados a instituições públicas,
cujo serviço é pago pelo Ministério da Saúde, as cirurgias, o acompanhamento, tudo mais, se tinha como limites de idade de 18 anos, a limite mínimo, a 65. Com casos excepcionais de entre 16 e 18 anos e acima de 65, casos especiais, que nessas instituições estaria perfeitamente autorizado, sob toda uma ótica de acompanhamento, fazer essa cirurgia, mesmo com essa idade menor. O que mudou é que se passou a autorizar, assim, não há nenhuma contraindicação agora técnica pelo Ministério da Saúde de que outros serviços não ligados ao Ministério da Saúde, não credenciados pelo Ministério da Saúde como centros de referência, serviços privados, né, façam essa cirurgia dos 16 aos 18 anos, sempre sob acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, que é muito importante, nutricionista, psiquiatra, psicólogo, endocrinologista, clínico, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, muitas vezes, mas fonoaudiólogos, muitas vezes, porque ensinam a comer, ensinam a mastigar, promovem a atividade física, que é muito importante para manter a perda de peso. Então, são equipes multidisciplinares que têm que trabalhar juntos, coesos. Coesa é a divisão das especialidades, comissão de especialidades associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que são essas outras pessoas que não são cirurgiões, outras especialidades, então chama-se coesa. Então, são equipes que têm que trabalhar coesas para que se consiga a perda e a manutenção do peso de pessoas obesas. Doutor, para encerrar, uma última pergunta em relação a essa idade de 18 para 16. A gente sabe que cada vez mais esses índices de obesidade no país aumentam, principalmente entre os pré-adolescentes e os jovens. Tende a diminuir esse número, de repente, daqui a uns anos, de 16 para 14? É muito difícil, porque o que vai acontecer? Provavelmente com 16 anos, o corpo já está bem formado. Com menos do que 16 anos, o corpo não está bem formado e vai se fazer uma cirurgia que promove desnutrição. Então, isso não se sabe qual seria a consequência disso na vida adulta desse indivíduo. Tem casos de pessoas, de jovens, crianças quase, operados com menos do que 16 anos em serviços especiais. Casos raros. Casos raros, e que tem um acompanhamento muito mais severo com essa equipe multidisciplinar para se ter o sucesso. Então, provavelmente, assim, um jovem, um adolescente de 16 anos que chegue no serviço hoje em dia, ele só vai ser operado quando tiver mais do que 18. Na verdade, para ser operado com 16 anos, ele vai ter entrado com menos idade, vai fazer um acompanhamento, tem que saber se essa pessoa está entendendo o que é a cirurgia. Os riscos da cirurgia, que não é uma coisa, se minimiza ao máximo os riscos de uma cirurgia. Consequências. E consequências. Então, tem que estar muito bem centrado nisso. A equipe toda tem que entender que a pessoa que vai submeter a uma cirurgia dessa está entendendo o que é a cirurgia, para que é a cirurgia, possíveis complicações, alterações de vida que vai ter depois disso e da quase irreversibilidade que vai se fazer. Tá? Dá para reverter, mas não é uma coisa boa, não é essa a intenção. Se está pensando em fazer uma cirurgia para reverter, não faça cirurgia, põe um balão. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aí sobre a questão da cirurgia bariátrica. Adorei lhe receber aqui no programa. Muito obrigado. Sempre às ordens quando for necessário. Obrigada. Bem, eu vou para o intervalo e na volta do nosso intervalo tem o Decorar com Elegância Mobile. Fique aqui comigo.